Revista no ar, Anápolis em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. Política, economia, educação, segurança, saúde, direito, utilidade pública. Tudo isso e muito mais você confere aqui no ar, Anápolis em Pauta. A sua revista eletrônica diária. Olá, assinante. Olá, você que nos acompanha no nosso canal do YouTube. É um prazer estarmos aqui nesta quinta-feira, reestreando o Anápolis em Pauta, a sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber nesse programa de reestreia a primeira-dama da nossa cidade, doutora Carla Correia. Carla, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui e principalmente, marcando para nós aqui a nossa reestreia aqui no Canal 14 e no nosso canal do YouTube. Olá, Blenda, boa tarde. Eu agradeço o convite, participar do Anápolis em Pauta e estrear esse reinício seu, dando continuidade a um grande trabalho. Parabéns, é uma honra enorme estar aqui conversando com você. Coisa boa. Eu espero que você que está nos acompanhando aí sinta realmente esse bate-papo que a gente vai trocar aqui hoje, conhecer um pouco da primeira-dama, né? Que a gente... eu até comentei com a equipe dela, a gente estava um pouco carente desse lado, de conhecer um pouco da mulher primeira-dama. Às vezes a gente olha muito o lado político, né? Claro que é natural em função, né, do trabalho junto com o esposo, mas a gente precisa conhecer um pouco desse lado mãe, né, o lado mulher, e é isso, esse bate-papo que eu quero que você participe aí com a gente, aí que tá nos acompanhando aí do outro lado da telinha, viu? Acho que vai ser muito bacana. Mas antes da gente começar, quero mandar um abraço especial para uma turma que eu tô sentindo, assim, muito honrada, viu? Porque o gabinete da primeira-dama veio em peso aqui, afinal de contas hoje foi um dia intenso de agenda, então mandar um abraço especial para Jaqueline, que me recebeu lá no gabinete com muito carinho, viu? Foi uma reciprocidade bacana, foi uma empatia dupla, viu, Jaqueline? Obrigada pela presença. O Adailson também me recebeu muito bem. Pedro Pôncio, que vai vir aqui depois para bater um papo aqui com a gente, internacional, né, Pedro? Um abraço para o Lucas também, Lucas Amorim com a gente, e o Anderson Silva aí nos acompanhando e fazendo esse trabalho das redes sociais da nossa querida primeira-dama. Obrigada, Anderson. Carla, vamos falar como é que começou a sua infância, é da cidade de Anápolis, conta um pouquinho da Carla pra gente. Então, a Carla é uma menina que nasceu no interior, aqui interior, mas bem no interior de Goiás, numa cidade chamada Urutaí, que fica entre Pires do Rio e Ipameri. Precisamente tive que nascer emprestada em Ipameri, mas fui registrada em Urutaí, sou urutaína, de coração de nascimento. Um beijo, um abraço pro meu povo de Urutaí. Cresci muito no interior, envolvida com a comunidade de interior, uma família muito humilde, de pessoas envolvidas com fazenda, trabalhadores rurais, uma família muito amorosa, uma família muito cristã, temente ao Senhor. E com aproximadamente 4 anos, meu pai estabeleceu moradia aqui, 3 para 4 anos, e onde nós mudamos para o Vila Verde, que é um setor que tem meu coração. Quando eu vou no Vila Verde, morei lá por 10 anos, ali perto do Conjunto Raul Balduino. E meu pai é representante farmacêutico, minha mãe dedicou a vida dela às filhas, é uma grande mulher, uma mulher guerreira que ensinou valores para suas filhas. E eu cresci aqui, estudava aqui praticamente durante a semana, mas final de semana ia lá para Urutaí visitar os parentes. E só que na medida do possível, aprendi a amar a nossa cidade desde criança. Tive vínculo, minha formação foi na Escola Vovó Paulina, para quem quiser lembrar dos bons tempos, dos antigos tempos. Depois fui para o Colégio João Salviano de Azevedo e, por fim, Colégio Delta. E não bastasse tanto que eu amo Anápolis, fiz odontologia na Unievangélica e desde então achava que eu ia voltar para Catalão e até conhecer o Márcio Correia, que me segurou aqui na cidade. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que conheceu, né, o seu esposo aqui em Anápolis? É bem comprometedor contar como que eu conheci o Márcio. Gente, eu conheci o Márcio no bar. Fui sair com as amigas da faculdade. E fui no Absoluto, em junho de 2004. Então, já estava para formei em dezembro de 2004.
Então, junho, eu estava solteira, não queria namorar, não queria nada sério, porque eu queria ir embora para Catalão. Meu projeto de vida era formar e montar um consultório lá na cidade da minha família, que eu achava que ia ser mais fácil o meu início. E fui assistir o jogo do Brasil contra a Argentina. E aí sentei atrás de um moço que começou a puxar assunto demais. E no que ele puxou o assunto tá até hoje, 20 anos de assunto. Estão conversando até hoje. Vamos fazer 21 anos de casado. Que bênção. Praticamente, esse ano. Que lindo. E desse fruto nasceram duas crianças Duas lindas. crianças maravilhosas, que é a Ana Laura Lima Correia, o Márcio Filho, que são duas crianças extraordinárias, são filhos melhores do que eu pedi nos meus sonhos, assim, que eu pedi para o Senhor. A Ana Laura tem 13 anos, parece muito com o pai dela, em tudo, na personalidade. E o Márcio Filho é a cara do pai, mas é o jeito da mãe, que é bem calminho, tranquilinho. São crianças muito especiais, vale muito a pena conhecê-los. A senhora falando de leveza, de tranquilidade, qual que é o segredo? Hoje, logo no início, a gente comentando, né, que hoje foi um dia bem exaustivo. Em off, eu até falei, olha, eu consegui acompanhar vocês até a agenda do Sindicato Rural. E depois eu parei, porque realmente foi bem ativa. Como é que consegue levar essa leveza, apesar dessa nova missão agora? A tribulação? É. Primeiro vem a forma que a gente foi criada, eu, minha irmã, a Lara, e minha mãe passou princípios muito firmes, princípios cristãos, princípio de postura, de respeito, de amor ao próximo. Eu cresci na comunidade católica à época, então os valores vividos em casa foram esses, os referenciais dos meus pais, de amor, de solidariedade, de não passar por cima de ninguém, de ser uma pessoa humilde, de respeitar, de não ser altivo, de não ser arrogante nem prepotente. Então, meus pais são a base de tudo isso, mas principalmente é o Senhor que está por trás, que vive no meu presente, no meu coração, que é a razão do meu amanhecer, da minha tarde, do meu adormecer, é Jesus. Minha vida é toda dedicada em missão para Deus. Que bonito. Falando de coração, qual tem sido o seu projeto do coração nesse momento, como primeira-dama? São vários, é difícil até de falar, mas o Márcio tem realizado os meus sonhos. E quando eu vejo o Márcio cuidando da população carente, que verdadeiramente precisa do serviço público, porque tem quem tem condição, ele dá conta de se virar na vida. Mas aquela pessoa que precisa de uma consulta, que precisa de uma vaga em creche. E hoje mesmo o Márcio anunciou a questão do transporte público, que a partir de domingo vai ser gratuito para a comunidade. São esses projetos que são projetos do meu coração, de atender a população que verdadeiramente precisa do setor público. O nosso trabalho precisa reconhecer o valor dessa comunidade, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que precisam se sentir amadas, porque existe uma carência muito grande. E vendo o Márcio tem realizado esses sonhos meus de cuidar verdadeiramente da comunidade. E esse é o projeto que nosso gabinete também tem feito. E nós temos desenvolvido principalmente a valorização daquilo que a gente acredita, que é a família, o valor da família, a defesa da família, contra a liberação das drogas, contra o aborto, em defesa das crianças, contra abuso sexual. Então, essa tem sido minha luta, em defesa do tratamento, dos cuidados para a saúde mental, que a gente vê a importância da gente ter esse olhar do setor público, que muitos não têm acesso. Então, é meu olhar no ser humano como um todo, desde a parte como ser humano, a parte espiritual. É esse meu olhar no ser humano por completo. A senhora falou sobre essa questão, né, infelizmente, dessa violência contra as crianças. E nós estamos num mês, né, que trata justamente sobre essa pauta que, infelizmente, eu acredito que, sim, nós mulheres já nos sensibilizamos, mas a senhora como mãe, né, sensibiliza ainda mais nessa causa. Conta pra gente o que a prefeitura está fazendo agora nesse momento contra, né, ajudando, né, contra essa violência das nossas crianças. Sim, a assistência social, através da secretária Jordana Faria, tem promovido, junto ao CMDCA, campanhas educativas na cidade. Hoje tivemos a Blitz, tivemos as palestras, vão ter as oficinas, então nós vamos ter um calendário por todo mês.
Mas no próprio evento eu desafiei o público lá presente, Brenda. Assim, é louvável, é importante a parte educativa, estarmos conversando com as crianças, mas principalmente eu desafiei a plateia e é uma construção que nós vamos fazer junto com a comunidade, junto com o setor de segurança, porque não podemos só apagar o incêndio. Sim. O que nós vamos fazer para verdadeiramente evitar que essas crianças sofram um abuso? Porque não dá só para a criança denunciar o abuso, já aconteceu, o trauma aconteceu e existiu. Eu acredito muito que a gente precisa ser mais eficiente. Na prevenção, Na né? prevenção. Então, o que seria a prevenção? Qual o trabalho que nós vamos ter que fazer com esses homens, com as crianças que estão vindo para se tornarem jovens que respeitam, homens de valor, que respeitam mulheres. Isso é importante. Para a gente parar de apenas punir e depois tratar, porque não é só a criança que sofre, é uma família inteira. Exatamente. Então, assim, é meu olhar crítico, apesar das campanhas que estamos fazendo, tem um grande valor, mas eu ainda eu sinto que a gente precisa pensar melhor e com maior eficiência. Eu acho que a gente precisa implementar mais ações e construir essa linha de raciocínio junto com a comunidade. É importante trabalhar a prevenção, a conscientização das palestras é importante, mas essa prevenção também evita, né? Porque depois que já fez o trauma, é igual a senhora falou, né? Já é atingindo não só a criança, é uma família. E hoje toda, a gente né? tem muita informação, muita divulgação dos ocorridos. Sim. E parece que estão aumentando. Sim. Então, a gente vê que algo está falhando. Isso. Então, vamos rever, vamos sentar a comunidade, vamos sentar junto com a delegacia da mulher, sentar com todos os setores, sentar com conselhos tutelares, assistência social, com o próprio prefeito e repensar quais as medidas que a gente poderia tomar para ajudar, né? Para verdadeiramente ajudar e diminuir essa incidência de abuso contra criança e adolescente. Muito bom. Olha, para você que está sintonizando nesse momento, seja bem-vindo. Esse é o programa Anápolis em Pauta e nós estamos recebendo, nesta quinta-feira, a nossa primeira-dama aqui da cidade de Anápolis, doutora Carla Correia. Doutora Carla, fala pra gente um pouquinho, a gente está falando sobre os projetos, e aí hoje é uma agenda bacana que você comentou comigo, eu acho que vale a pena também compartilhar com quem está nos assistindo. Como é que foi? Afinal de contas, nós estamos num mês, né, dedicado às mães. Teve uma atividade hoje lá no CRAS Leste, no bairro Alvorada. Conta pra gente como é que foi essa atividade lá. Foi interessantíssimo. É muito bom estar com a comunidade. É o lado mais gostoso, Brenda, de ser primeira-dama, é estar nas ruas, conversando com as pessoas, em contato, né? com a população. Gente, quem tiver a oportunidade de pegar seu carro e nas programações, eu sempre tenho divulgado no Instagram, eu tenho um grupo, uma comunidade no meu WhatsApp também, divulgando a minha agenda, Sim. para que pessoas voluntárias queiram ir lá. É terapêutico. Você chega lá, é um abraço, você participa, você conhece pessoas de alto valor, pessoas que nos ensinam muito, que no tão pouco delas, na carência delas, elas te dão o melhor da vida delas, que é o amor, que é o carinho, que é o abraço. Então, o CRAS Leste, sob o comando da Michele Paisano, desenvolveu uma atividade lá em comemoração ao Dia das Mães. Essa semana nós vamos ter uma agenda extensa, creio que a gente nem vai conseguir acompanhar todas as demandas, mas lá teve apresentação de música, teve palestra, sorteio de brindes. Inclusive, eu achei que os brindes não iam acabar, de tanto brinde. É uma bênção. Isso é importante, frutifica. tem que ter brinde. Tinha muita gente. E teve apresentação de karatê, teve lanche, entrega de cesta verde que é ofertada, que é montada no nosso banco de alimentos da Prefeitura de Anápolis. E teve o Fit Dance, o famoso Fit Dance, que eu fiz parte lá um pouquinho. Coisa boa. E o Panificador Escola? Achei o projeto muito interessante porque atende a mulheres que precisam empreender, aprender a ter uma própria renda para, às vezes, não ficar subjugadas a relações que a submetem a questões de violência e outras coisas que acabam, né, na dependência financeira, né? Conta pra gente. A Panificadora Escola, sob o comando da dona Joelina, uma senhora incrível, maravilhosa, que a gente conheceu. Ela oferta cursos para a comunidade, para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, além de mulheres em situação de vulnerabilidade, às vezes em condição de violência doméstica, nós temos também alguns jovens, alguns adolescentes que são encaminhados pelo juizado
para que eles possam ser inseridos no contexto profissional, aprender uma habilidade para poder conseguir conquistar em sua independência no futuro. É importante porque, além de integrar, eles formam grupos, eles desenvolvem a amizade, ali, os relacionamentos e também aprendem a questão profissional, que é a panificação. Lá é ofertado curso de panificação de pães, salgados, bolos, chocolates. É um trabalho muito bonito. É um trabalho que acontece já há muito tempo. A dona Joelina, se não me engano, já tem mais de 30 anos na panificadora escola, mas são trabalhos que talvez faltam divulgar mais. Sim. A comunidade, eu mesma, como moradora de Anápolis, eu não conhecia o trabalho da panificadora escola. Então, esse o trabalho da primeira-dama tem feito. Ajudar a divulgar também, né? Ajudar a divulgar as ações que são importantes e positivas na nossa cidade. Mostrar como a nossa cidade é rica em atividades, em ajudar a comunidade e ensinar que a comunidade também pode ter acesso a esse tipo de trabalho e oferta de serviço. Bom, nessa nova função, tem pouco tempo, mas tem algo que te marcou? Nessas andanças aí, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, se conectando, igual você está falando, que é tão especial? São inúmeros. Mas assim, hoje mesmo, quando a gente anunciou sobre a questão do ônibus, é interessante que as pessoas vêm para falar. E nos vídeos mesmo a gente tem postado, assim, né? É espontâneo, não é nada forçado, não é algo que a gente fala aqui pra falar e verbalizar para o prefeito. Mas hoje mesmo, quando a gente anunciou a questão do ônibus, que vai ser liberado no Dia das Mães, já começa o primeiro domingo, Uau. Que vai ser ofertado os ônibus para nossa comunidade, transporte gratuito. Olha que bacana. Então é uma oportunidade das famílias se reunirem, de desenvolver os relacionamentos com os amigos, para uma comunidade que às vezes, Brenda, não é o preço da passagem uma passagem, mas às vezes a pessoa tá lá em 5, em 6, em 7, tem a ida e tem a volta. Para ela, 60, 70 reais é pesado. Faz diferença. Para quem tem uma renda de um salário mínimo. Então, no final, uma senhora nos abordou lá e veio e abraçou. Nossa, muito obrigada, e contente, e agradecendo. Então, a gente vê o brilho da gratidão de ações que o prefeito tem feito, com apoio da primeira-dama, mas que a gente vê a ação do Senhor naquele lugar. Pela oferta do melhor, as pessoas estão entendendo que elas estão recebendo o melhor atualmente da prefeitura, com carinho, e elas estão recebendo o que elas verdadeiramente merecem. Elas merecem, inclusive, mais. Mas agora, realmente, o serviço público tá mostrando que dá para a gente retribuir a eles o que eles ofertam para a nossa comunidade, porque eles pagam impostos, todos nós pagamos impostos. Verdade. E eles merecem ter esse acesso. E não é uma medida populista. Sim. A gente só está permitindo que eles vivam aquilo que eles estão pagando e que eles merecem, que é de direito deles. E dá uma qualidade de vida digna, né, para as pessoas, né? E esse olhar especial entra a primeira-dama. Sim, eu conheci já a família. Um senhor, nós tivemos no feirão, acredito que a Jaqueline estava conosco, eu acho que foi no CCI, que ele falou para mim, tem 20 anos que eu não vejo minha irmã. E aí eu falei assim, mesmo? 20 anos? Aí eu falei assim, a sua irmã, ele foi no aniversário, foi do aniversário que nós estivemos, foi um aniversário surpresa, e ele tinha 20 anos que ele não via a irmã dele. Aí eu, mas o senhor mora onde? O senhor mora fora? Não, eu moro no Recanto do Sol. E ela? E ela mora em outro setor aqui em Anápolis, mas era lá dos opostos do bairro, então você vê que a família está separada porque não tem condição de se ver na sua própria cidade. Olha. Então agora triste, vai né? ter a oportunidade dessas famílias se reencontrarem. No fim de semana. No fim de semana. É o famoso domingo, né? O domingo em família. Domingo em família. Inclusive até eu quero dar uma voltinha lá no ônibus, conhecer, estar com eles. Se Deus quiser, às vezes no domingo tô dando uma volta com eles. Falando em domingo, como é que é o domingo? Um domingo ideal para a senhora, para a família? Conta um pouquinho pra gente, compartilha com a gente. O domingo é de lei. Normalmente eu evito a agenda no domingo, porque tem meus filhos que estão numa idade que precisa muito da mãe, 13 anos e 10 anos, eu preciso estar presente. Foi por esse motivo, inclusive, que eu não quis assumir a Secretaria de Assistência Social, porque nós temos uma empresa também, não é só a política, tem a vida empresarial e tem a vida familiar.
E eu sou uma pessoa que priorizo muito a minha casa. E o domingo não tem como ser diferente. Então, o domingo ele começa com uma atividade física, um bom café da manhã, a gente senta à mesa com os filhos. A hora do almoço é aquele churrasquinho que o Márcio faz, e muito caprichado. Eu fico lá na parte da cozinha mesmo. E à tarde, descanso com a família, um filme. E à noite, a gente encerra o nosso domingo com os cultos. Sempre, sempre. E a gente tem visto muito vocês, assim, reunidos em família, cantando. E isso é bacana, porque a gente vê um casal jovem, né, com crianças, encaminhando na vida religiosa. E isso inspira muita gente, sabia? Que bom. E realmente, sempre fomos um casal que a gente gosta de receber. Mudamos para uma casa pensando nisso, em acolher a família. Eu sou aquela que assume todos os compromissos familiares, gosto de fazer o Natal, de fazer o Dia das Mães, comemorar os aniversários. Eu amo estar em família, reunido com os amigos também. Tem muitos amigos que frequentam minha casa. Quem sabe um dia você não pode ter uma oportunidade de você ir lá tomar um café comigo. Vamos lá tomar um café. E eu brinco que o pessoal chega lá, não quer ir embora não, porque o clima é tão bom. É tão bom que não vai embora não, é bom mesmo. Olha, a gente está vendo aí um lado mulher, mãe, né, esposa e agora primeira-dama, também como empresária. O que a senhora poderia falar para a mulher que está nos assistindo nesse momento, para ela também se sentir empoderada? Porque às vezes ela não tem essa rotina tão atribulada, às vezes só está em casa e às vezes não percebe o valor que ela tem. Verdade. Apesar de que o principal serviço ela está dentro de casa, né? Igual a senhora falou, a prioridade é a minha casa. Tem as outras atribuições, mas a prioridade é a minha casa. O que você poderia falar para essas mulheres agora, primeira dama? Olha, você, onde você estiver, você é importante. Você é única, exclusiva, você é especial, da forma que você é. A sua casa, por si, já é muita coisa. O seu ministério no lar, ele é infinito. O serviço de casa, ele é infinito, mas extremamente importante, porque a casa, o trabalho da mulher na casa é o trabalho mais importante da humanidade, que é a formação de caráter de outros seres humanos. Então, é de lá que vão sair outros adultos que vão perpetuar os princípios que você estiver ensinando. Então, é uma missão. Estar em casa é o trabalho mais bonito que uma mulher possa ter. Lá você edifica a vida do seu marido, você edifica a vida dos seus filhos. Se você não tem o seu esposo por qualquer situação, mas você tem seu vizinho, você pode edificar a vida do seu vizinho. Então, onde você estiver, que seja trabalhando muito. O trabalho não necessariamente... O trabalho de fora é mais importante que o trabalho de dentro de casa. Todos os trabalhos são importantes. Inclusive, a presença da mulher dentro da casa, ela precisa ser resgatado esse sentimento bonito de que é bom fazer um arrozinho e ver seu filho degustando aquele arrozinho gostoso, seu filho ter memória, a comidinha da mamãe. Eu ouço muito, mas o arrozinho da mamãe tá tão gostoso. Gente, é muito importante. Então, a gente não tem porquê desmerecer qualquer forma de trabalho. Todos os trabalhos e toda a forma da mulher estar presente, ela é extremamente única, importante e especial. Olha que bacana. Bom, a gente está recebendo a nossa primeira-dama, a doutora Carla Correia, e estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa. Tá tão gostoso o bate-papo, mas já fica, né, convidado para a gente vir para uma próxima oportunidade, para a gente falar de mais projetos aqui da cidade de Anápolis, e só está começando, né? Só começando. Eu quero colocar à disposição, se for possível, depois a Brenda colocar o contato do meu gabinete. Sim. Meu gabinete é formado por pessoas escolhidas especialmente por Deus. Eu falo, eu não caminho sozinha, eu não sou uma pessoa sozinha e não sou uma pessoa que caminha, que dá conta de fazer tudo sozinho. Então, eu tenho um time que Deus me deu e que vocês podem contar com o apoio do meu gabinete, tanto a Jaqueline, o Anderson, o Lucas, o Pedro Pôncio, o Adeilson, que são pessoas extremamente competentes
E se puder colocar o contato, e gostaria muito de ter a presença de vocês também, nos visitando. Podem nos chamar porque precisar para apoio. Eu tenho usado muito a imagem da primeira-dama para fortalecer os projetos individuais de pessoas. É aquela coisa assim do blogueiro, só que é a blogueira sem receber, gente. Porque eu entendo do valor de reconhecer o trabalho de uma mulher, de uma empreendedora, e às vezes a gente estando lá, ofertando a nossa rede social, falando, divulgando, pode contar com a primeira-dama como uma forma de solidariedade e de fazer outras mulheres crescerem e serem importantes na nossa sociedade. Tem que aproveitar essa oportunidade, essa visibilidade, né, que a senhora tem passageiro, nesse momento. A gente está aqui de passagem, mas que seja uma caminhada para fortalecer vínculos. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada ao final desse projeto? Como uma pessoa que se alegra em ver outras pessoas crescendo junto também. Bonito. Doutora, eu quero te agradecer pela presença e te parabenizar. Nós estamos no mês de maio, né? Então, no mês das mães. Que continue com esse olhar bacana, tranquilo, suave. É isso que a gente precisa para a cidade, né? E levando políticas públicas para a nossa comunidade. Obrigada. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Que o coração de vocês irradie amor e que Deus estenda o seu manto poderoso de cobertura de bênçãos sobre todas vocês. Um beijo especial da primeira-dama e do prefeito Márcio Correia. Amém. Obrigada, querida. Olha, gente, foi um prazer realmente fazer esse programa de hoje. Como eu disse para vocês, seria um bate-papo e foi melhor do que eu esperava mesmo, porque foi bem tranquilo mesmo, foi bem legal. Agradecer a toda a equipe da Primeira-Dama aqui conosco e contar com a sua audiência qualificada na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo. Mas esse programa você pode acompanhar diariamente no canal 14 e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até lá. No ar, Anápolis em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. Política, economia, educação, segurança, saúde, direito, utilidade pública. Tudo isso e muito mais você confere aqui. No ar, Anápolis em Pauta. A sua revista eletrônica diária. Mas você confere aqui no ar, Anápolis em Pauta, a sua revista